Salve, salve moçada, muito bem-vindos ao Let's Go TV Podcast. Hoje a gente tem uma convidada bem bacana, muito especial, que fazia tempo que eu queria trazer ela aqui, mas como a gente só tem 4 programas até agora, tá bom, né? Até que trouxe rápido. Vocês vão conhecer já já a Renatinha de Lima, vai falar sobre vida fit, vai falar sobre os projetos dela, sobre como ela ajuda aí as mulheres a terem uma vida mais saudável. Enquanto isso, você que está chegando aí, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você não conhece a gente, já deixa o like pra gente ganhar relevância aí no conteúdo e você poder acompanhar sempre o nosso conteúdo por aqui, tá bom? As nossas redes sociais, eu sou Giba Bettinelli, são 2 T's e 2 L's, tá? Não vai errar. Joga lá no Instagram Giba Bettinelli que você me acha. Também tem no YouTube, também tem Facebook, se você ainda usa o Facebook, né? E claro, as redes sociais do canal Let's Go, é o TV Let's Go aqui no YouTube e também o Let's Go TV oficial em todas as outras plataformas, beleza? Vem comigo, tamo junto, conversar um pouquinho, já manda também a sua pergunta e a sua dúvida, a sua sugestão, o que você quiser aí pelo chat ao vivo. Do meu lado, Renatinha de Lima, que satisfação te receber. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Pô, obrigado por ter aceitado, né? Hoje em dia com o WhatsApp ele facilita muito esses agendamentos, sim, essa conversa, né? Eu até demoro às vezes um pouco para responder, mas não passo de 24 horas. Tá certo. Eu achei até que você respondeu rápido. Tem gente que demora mais e ainda quando responde, tipo aqui, ó, meu produtor, o Chico, ele responde assim, ó, beleza. Beleza, ainda tá. Tem que falar, tá. É isso. Não, mas isso facilita bastante. A gente se conheceu numa outra oportunidade, né? Num evento aqui de Curitiba e legal de você ter aceitado o convite mais uma vez. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Renatinha, então é o seguinte. Como é que é a história do Gata Sarada? Vamos começar já no punch, para eu saber aí o que é esse projeto, essa operação que você chama. Bom, em primeiro lugar, Gata Sarada era o meu apelido de faculdade, né? Que legal. Eu sou de Florianópolis e aí na época da faculdade, a gente, apesar de ser uma tendência a pessoa escolher fazer educação física, já tá naquele meio de praticar exercício, na minha faculdade eu era assim um pouco acima do normal. Então, aí o meu apelido era Gata Sarada. E aí eu vim para Curitiba, para a área acadêmica, né? Eu saí de Florianópolis já dando aula em faculdade, no curso de educação física. E aí, assim, a gente não é perfeito, é aquela história de olhar e não lembrar o nome, e aí, Gata Sarada aqui, Gata Sarada ali, Gato Sarado, e aí virou um jargão. Muito tempo depois, com as mídias sociais e as redes sociais, eu comecei já, né, sempre foquei o meu trabalho no nicho mulher. Uhum. E aí, na hora de buscar aí um nome e uma característica para um produto digital, aí a gente, como eu sempre chegava e falava, oi, Gato Sarado, oi, Gata Sarada, aí eu escolhi fazer uma Operação Gata Sarada. Em princípio, inclusive, a Operação Gata Sarada era realmente do sarada, né? Assim, quando a gente fala sarada, fala, a pessoa gosta de academia, gosta de treino. E como eu foquei o meu trabalho na mulher que não é a mulher da academia, e a gente começou a fazer aí toda uma comunicação de sarar o corpo, né? Então, que legal. Operação Gata Sarada é sarar o seu corpo de dentro para fora. Então, porque a gente não vai mentir, dizer que a gente vai fazer exercício, eu não vou visar a estética. A gente sabe que a estética é uma consequência, né? E é uma busca. E aí também a saúde, e aí a gente fez essa união, e aí a gente criou a Operação Gata Sarada, que legal. É o treino com o peso do corpo em qualquer lugar. Não importa o treino, não importa o lugar, importa o treino. Que massa! E isso serve para qualquer pessoa? Serve para qualquer pessoa. Isso. Hoje a gente tem, né, na fisiologia do exercício, as características no que diz respeito à aptidão física. Então, a gente, corpo humano, temos as nossas aptidões e precisamos melhorar as aptidões. Então, esse incentivo às aptidões, ou seja, força, flexibilidade, composição corporal, ela precisa de alteração fisiológica. Essa alteração, ela pode ser feita de qualquer maneira, com o uso de um objeto, um equipamento, um halteres, ou com a calistenia, o peso do próprio corpo. O que muita gente acha que é fácil, mas não é, porque a gente trabalha várias aptidões juntas, né? Então, você empurrar um leg press é fácil. Você tem que pensar em fazer força. Então, você pode ir lá aumentar o peso e ficar um pouco mais difícil, mas a aptidão que você usa simplesmente é a força. Quando você faz um agachamento, você tem que pensar em agilidade, equilíbrio, força
e resistência. Então, ele é mais difícil. Então, no início, as pessoas ainda tinham uma resistência em achar que é mais fácil ou não tem resultado. E aí, porque você não é tão levinho assim, a gente acha que a gente é leve, mas a gente não é. E aí, as pesquisas e todo aquele trabalho de desenvolvimento de volume e intensidade, aí foi trazendo um reconhecimento nessa atividade. E aí, né, o destino nos trouxe, infelizmente ou felizmente, por alguns motivos que nos trouxe aqui, inclusive, a pandemia, né? Então, na pandemia, as pessoas foram obrigadas a treinar com o peso do corpo ou com menos equipamento. E aí, o que já era sabido em relação a bons resultados foi comprovado por mais gente, né? Então, como eu já tinha o programa antes, aí mais pessoas experimentaram e mais pessoas ficaram saradas. Que legal. Chegou a pandemia, você estava pronta praticamente. Graças a Deus. Na pandemia, eu já tinha 2 anos o meu programa. Ele tinha um outro formato, que era na própria plataforma do Instagram, que era no Close Friends, né? E a questão do treinamento com o peso do corpo, ele se mostrou tão poderoso que era impossível a gente fazer um treino de 1 hora, né? Então, a gente começou a desenvolver exatamente com as pesquisas de como o treinamento com volume menor, com uma intensidade mais alta, traz um resultado tão melhor ou até bem significativo, dependendo do objetivo da pessoa, do que um volume mais alto, ou seja, mais tempo e uma intensidade média. Porque, né, é só a gente pensar pelo esporte, né? Então, vamos pensar no corredor, né? O cara que é velocista, ele vai fazer lá 100 metros, ele é rápido. Por quê? Porque é um percurso curto. Sim. Então, ele dá tudo que ele tem. Explosão. Exatamente. Agora, um maratonista, ele tem que reduzir a intensidade dele. Por quê? Porque ele tem uma longa distância. Então, ele vai passar lá 2 horas e meia, 3 horas correndo. Então, se ele der tudo no início, ele perde. Então, é esse o conceito do treinamento com o peso do corpo, que é a Operação Gata Sarada. Você tem uma maior intensidade e um volume menor. E por que eu desenvolvi isso? Porque com os resultados das pesquisas mostrando o resultado, eu busquei o meu nicho, que são mulheres como eu, que têm, né? Mulheres comuns, vamos dizer, do dia a dia. Exatamente. Tem um trabalho de 12 horas, tem 2 filhos, tem que ser dona de casa, tem que fazer todas as atividades, ou é uma empresária, vive viajando, ou é uma pessoa que estuda muito, tem muitas atividades cognitivas, então não tem um tempo de ficar 1 hora na academia. Porque a gente tem um mundo ideal e um mundo real. O mundo ideal, fica 1 hora na academia. Perfeito, você vai ter ótimos resultados. Mas e o mundo real? Como que é? Eu tenho 15 minutos por dia, então eu não vou fazer nada? Não, você vai fazer 15 minutos por dia porque vai te trazer resultado, né? Então, hoje eu tenho mais de 30 mil mulheres na Operação Gata Sarada que treinam 14 minutos por dia. Numa progressão. Então, você começa, Renatinha, não tenho tempo. Não é sua desculpa. Não posso ir na academia. Não é sua desculpa. Não tenho roupa. Você pode treinar descalço. Então, não tenho equipamento. Não precisa de nada, basta o seu corpo. Então, não existe a desculpa, existe a vontade e a sua realidade. Então, a gente adapta a sua necessidade, que vai trazer o mesmo resultado, sim, porque o que depende do resultado é a execução. Não adianta você estar matriculado na academia, faz uma atividade maravilhosamente bem, mas vai 1 semana, não vai na outra, vai 2 dias, falta 5. Cadência é que traz o resultado. E engraçado essa questão da progressão que você falou. Ouvindo um podcast, coincidentemente, eu vi a história de um cara que ele levantou da cama um dia, puta preguiça, um cara bem sedentário, e fez um abdominal. Aí ele levantou e falou, nossa, cara, que ridículo, um abdominal, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Aí o cara tava meio pré-depressão, assim, no outro dia, e era período de pandemia, inclusive. No outro dia ele levantou e fez 2. No chão da casa dele, no quarto, do lado da cama. Ele fazia 2 abdominais e deitava de novo. E esse cara, ele falou que numa disciplina que ele criou pra ele mesmo... desafio. Se desafiando, pra não ficar maluco, pra não... né? Ele, dia após dia, foi fazendo 3, 4... E o cara, progressivamente, ele, lógico, né? Depois ele evoluiu para treinar com um personal, fazer um treinamento personalizado. Mas esse cara...
começou com um abdominal. Isso é muito louco, né? Essa é a maior dificuldade das pessoas, né? Hoje a gente tem no mundo aí apenas aí 5, 6% da população que faz exercício físico, né? Então é pouquíssimo. Caramba, são 6%? Arredondei, né? Um pouquinho menos. Sim, acredito. Mas nossa, pouquíssimo. É pouquíssimo. E não assim, a maioria das pessoas tem essa dor, né? O não gostar, o não ter tempo e a dificuldade mesmo de orientação e de exatamente da onde eu cheguei. Porque as aptidões físicas é a característica do nascimento, desenvolvimento, crescimento e envelhecimento. Então, quando a gente está lá na fase da infância e da adolescência, as nossas aptidões físicas estão ótimas, obrigada. Quando a gente não tem nenhuma, né, dificuldade ou alguma patologia. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente entra fisiologicamente no período de envelhecimento, que é aos 25 anos. A partir dos 25 já começa fisiologicamente a gente difícil. Já vai... a flexibilidade, por exemplo, é uma aptidão física que a gente já começa a perder aos 12 anos. Ela vai até 12 anos. A partir dos 12 anos, ela tem um declínio. Só que é uma aptidão. Por ser aptidão, ela é treinável. Então, o treino supera a habilidade. Então, hoje, você aos 40 anos pode estar mais flexível do que você era aos 12, porque você está treinando essa aptidão. Então, o que a gente geralmente começa uma atividade ou no amor ou na dor. E o exercício físico geralmente é na dor, né? O famoso força do ódio. É na força do ódio. Então, é quando você tem uma patologia, quando você sofre um infarto, quando você realmente tem uma questão motivacional, você vai casar, ou se você separou, ou você, né, aquela história, agora eu preciso ficar mais bonito, agora eu preciso dar um tchan, porque eu levei um chute na bunda. Você sempre tem algo, que é na dor ou no amor. Você apaixonou por alguém, aí precisa dar uma melhorada, aí você vai pensar nisso. Levei um chute na bunda, sofrendo, preciso melhorar. Ou a questão patológica, né, que é o que mais, né, a gente tem um aumento bem significativo, porque a obesidade, ela é uma pandemia, né, e a obesidade traz, sim, todos os outros fatores que levam aí, junto com acidente de carro, câncer e armas, o que mais mata, né, infartos e síndrome metabólica, né, diabetes tipo 2, AVC... E isso, no Brasil, você tem essa estatística? Aqui, a obesidade eu sei que é um dos países mais afetados, né? Isso, exatamente. É que assim, a obesidade, ela é caracterizada como patologia em relação a formato de corpo, né? Nós, como profissionais da saúde, a gente tem aí esse lugar de fala em relação a formatos de corpo que a gente chama assim, né, ginoide e androide. Então, hoje a gente tem aí a relação de localização da gordura relevante ao desenvolvimento de doenças, né? O que não é uma questão de aceitação, não é uma questão de estar feio, estar bonito, ou se gosta, ou se não, ou de flacidez, né? Então, hoje a gente tem a caracterização da obesidade, acúmulo de gordura visceral, que é na barriga, né? E essa é uma característica muito mais masculina do que feminina, por conta do formato mesmo do corpo e da questão hormonal. Fisiologicamente, nós somos diferentes, homens e mulheres, né? Homens e mulheres, fisiologicamente, nunca vão se igualar por conta dos hormônios femininos e dos hormônios masculinos. É uma questão de testículo e ovário. Então, a mulher, ela tem progesterona, ela tem estrogênio. Então, a progesterona e o estrogênio tem uma função de transporte de gordura da parte da barriga para o quadril. E o homem tem mais testosterona, tem mais força, tem menos estrogênio, tem menos progesterona, então ele tem um maior acúmulo de gordura na barriga. A famosa pancinha de chope. Exatamente. Por isso que homens infartam mais do que mulheres. Por quê? Porque eles tem mais gordura visceral. Mas, assim, na questão da igualdade, as mulheres estão se equipando, se equiparando mais com os homens, porque muitas mulheres estão tendo bastante problemas de infarto também, justamente por ter um maior acúmulo de gordura. Então, se você está acima do peso, se você está se sentindo gorda, ou gordo, você tem que pensar o seguinte: isso tá te fazendo mal em relação à sua saúde ou não? Isso é o ponto principal. Como profissional de saúde, é isso que eu levanto,
né? Tá tudo bem, você tá usando, sua autoestima tá lá em cima, você se ama, você se aceita, tá tudo ótimo. Mas essa gordura, como é que tá? Os seus índices glicêmicos, como é que tá aí as suas artérias, né? Então, vai muito além de uma questão estética, né? Exatamente. Eu ia te perguntar, minha próxima pergunta era como que você se posiciona com relação a isso? Eu acho que na conclusão do teu raciocínio exatamente, a questão estética, ela é uma consequência, né? Então, a gente tem aí questões sociais, questões de gosto, né? Mas aqui a gente pensa na questão de saúde, de redução de gordura corporal. Então, a redução da gordura corporal, é claro que uma pessoa que tem um acúmulo grande de gordura corporal na região do quadril, ela pode ter problemas articulares, por exemplo, não vai ter problemas hormonais e metabólicos. Só que acontece que essas doenças relacionadas à obesidade, elas são doenças silenciosas. Né? Exatamente. Ninguém acorda dizendo, ai, a minha glicemia tá alta. Você só vai sentir alguma coisa quando você estiver infartando, quando você estiver sofrendo um AVC, quando você estiver, assim, realmente muito mal. Quando for tarde demais. Às vezes tarde demais. Então, é a famosa água bateu na bunda. Então, é bem interessante que você se pergunte, né, onde você quer chegar. Até falando da questão social, né, que se levanta muita questão da estética, da beleza, da velhice, porque assim, ninguém quer morrer cedo, mas ninguém quer envelhecer. Você vai envelhecer. A expectativa de vida, que antes, há 30 anos, era aí 65 anos, hoje a gente já tem aí quase 80 anos de expectativa de vida. Então, quanto mais a gente vai viver, mais doenças relacionadas ao envelhecimento a gente vai ter. Então, quanto antes a gente se movimentar, mais a gente vai chegar nessa idade com funcionalidade. Porque é esse o ponto. Quando eu tô com 20, 30 anos, eu sou funcional. Mesmo que eu tenha alguma patologia ou, né, tirando questões muito específicas, a gente tem uma funcionalidade. Mas, se eu me movimento, se eu me exercito, eu melhoro as minhas aptidões. Quais são as minhas aptidões? Flexibilidade, resistência muscular localizada, resistência musculoesquelética e cardiorrespiratória, força, agilidade e equilíbrio. Isso pra gente que tem 30, 40 anos é muito, assim... Ai, você não pensa se você vai sentar e levantar e vai cair. Agora, quando você tá lá 80, seu avô, sua tia, seu vizinho, você tem uma dificuldade de levantar. Isso parece um pouco óbvio, mas não é, porque o óbvio precisa ser dito. As pessoas não têm força. Sempre. As pessoas não têm agilidade, as pessoas não têm equilíbrio. Então, pegar um objeto para tomar água na nossa casa hoje é super fácil. Agora, a nossa avó, o nosso avô que está sozinho em casa não consegue. Ir ao banheiro, sentar na privada é o quê? É agachamento, é força. Sim. Quantos idosos caem no banheiro, batem a cabeça? Né? Então, ser funcional é conseguir utilizar o seu corpo para o seu dia a dia. Se você não se movimentar, se você não se exercitar, você perde funcionalidade. Sabe um pensamento que eu tenho sobre a minha velhice? Se Deus quiser, eu vou chegar lá. É de não morar numa casa que tem escada. Um sobrado, algo assim. Porque, enfim, você vai perdendo a mobilidade, a força e tudo mais. Exatamente. E eu não sei, eu não tenho filhos ainda, não sei se vou ter filho, não sei como é que eu vou estar nesse período, né, nessa idade. Então eu já penso nisso desde já. Eu moro em loft, não tem idoso. Não tenho vizinhos idosos. Só tem jovem. Loft tem escada. Né? Então, não dentro do AP, inclusive, né? Todos têm escada. Então, tu não tem nem criança, né? Porque também não é um lugar muito infantil. Mas a questão da funcionalidade, ela é muito séria. E, assim, quando eu trouxe o Gata Sarada, né? Sarar o corpo de dentro pra fora, é tu pensar que, com a tua vida corrida, com a pouca grana, porque também pagar personal, ter academia, é um investimento alto, né? Só que você tem a possibilidade de ter um tipo de treinamento que vai caber no seu bolso. Então, você não tem desculpa. Sim. Você tem preguiça. Você tem falta de organização. Você tem outras prioridades. Porque a pessoa que chega até mim no Instagram, ela tem um telefone celular, ela tem internet. Então, a gente não está falando de um grupo de pessoas que não tem esse acesso. Então, o que a gente se refere aí a 30, 40, 60 reais por mês é uma coisa super acessível e necessária. Porque se você não paga, você não se conecta. Né? Então, você tem que ir lá se matricular. Quantas pessoas se matriculam nas academias e não vão, né?
Cara, eu fiquei sabendo de um dado de uma rede grande de academia, sei lá se eu posso falar, se eu não posso, mas não vou falar o nome. Uma low cost. Low cost, que fica entre R$100 e 120 a mensalidade. A academia, sério, quando o cara me falou, eu não acreditei, tinham 5 mil alunos matriculados. E vai uma unidade. E passam lá 500. Uma unidade. E assim, lógico, você vai num horário de pico, 6 da tarde, tá cheia. Mas não tem 5 mil pessoas lá dentro, entendeu? Eu não sei se no rotativo da semana tem aquilo. É uma loucura. É muita gente matriculada sem treinar. O que acontece? Qual que é? Você estava falando sobre isso? É uma questão comportamental. Então, assim, as pessoas, elas têm uma tendência a achar que por ela estar matriculada, ela já está no processo. É um começo? É um começo. Eu ouço muito, assim, as pessoas, nossa, porque eu faço academia a vida toda. Não, tu pagas a academia a vida toda. Mas fazer é todo dia. Fazer é no mínimo 3 vezes na semana. Porque eu vou um dia, não vou 3, não vou 4. Cadência, né? Você toma café todos os dias. Você vai ao banheiro todos os dias. Se não vai fazer cocô todos os dias, tá com problema também. Podemos falar isso em outro momento. Então, mas, né? Você tem que fazer aquilo todos os dias. Você não precisa fazer a mesma atividade todos os dias. Você pode fazer 2 vezes na semana musculação, um esporte que você gosta, mas em via de regra, você precisa fazer o que tem que ser feito. Tem muita comunidade, tem muito profissional que defende a ideia, que eu não defendo, e tá tudo bem, cada um tem um ponto de vista, e com a minha experiência de 18 anos trabalhando com mulheres, você precisa fazer o que tem que ser feito. Então, quando você senta na mesa lá da ginecologista, do médico, e aí o médico pega seus exames, fala, a glicemia tá alta, você tem que cortar isso, tem que cortar aquilo, você vai ter que fazer exame disso, você vai ter que fazer exame aquilo. Você sai pianinho dali e você obedece ao médico, Sim. Né? Se você se lesiona, você vai no fisioterapeuta, você vai ter que fazer gelo 3 vezes na semana, fazer ultrassom, não sei o quê, fazer a toalhinha, né? Você obedece. Aí, por que na hora de fazer exercício físico, o seu professor diz que você tem que fazer 3 vezes na semana treinamento de força, e aí você fala, eu não gosto de musculação, eu prefiro beach tênis. São 2 coisas diferentes. Você pode fazer o beach tênis? Ótimo, vai sociabilizar, vai aumentar seu gasto energético, né? Agora, você tem que trabalhar a aptidão física. O beach tênis não vai trabalhar a sua aptidão física força. Você tem que fazer força. Mulher tem que fazer força. Homens já tem força. Tem que manter a força, tem que melhorar a força. Fazer força não é coisa de homem, é coisa de mulher. Por quê? Porque mulher tem menos força. Lá na listinha das aptidões, mulher tem mais coordenação motora e mais flexibilidade. Homem tem mais força. Então, se você pegar lá aptidões do que leva a mulher a fazer algo, aptidão de coordenação motora fina, a mulher tem mais aptidão, de uma maneira geral. Vai ter aquela pessoa ou outra, não estamos falando de exceção, estamos falando da regra. Então, a gente tem que treinar. Então, a gente precisa estar mais funcional lá na frente. E no mundo, as mulheres são mais vulneráveis por vários motivos. Dentre eles, a necessidade de ser a provedora. Então, quando tu tens a mulher provedora, você tem menos mulher se exercitando, porque Sim. ela tem que sustentar, ela tem que cuidar, ela tem que educar, ela tem que trabalhar e não sobra tempo. E isso já é uma trajetória longa que a pandemia só evidenciou. Por quê? Porque na pandemia a mulher se sobrecarregou. E na pandemia a gente ainda teve um exemplo, corredores. Por que diminuiu tanto o número de mulheres correndo? Porque mulher sofre oportunação. Então, lá na pandemia, o homem podia sair 6 da manhã para correr na rua. Tava tudo bem. Mas a mulher não pode. Porque se ela estiver correndo na rua, no Parque Barigui, vai ter alguém correndo atrás dela. Vai ter alguém cantando ela. Entendi. Então, entendi. o cenário feminino nos coloca num lugar mais vulnerável. Por exemplo, se o Brasil tivesse tragédias geográficas, nós teríamos muito mais mortes de mulheres. Por quê? Porque a mulher é mais vulnerável. A mulher tem menos força física. Por quê? Biologicamente, nós temos menos força física e tecnicamente e operacionalmente a gente não desenvolve. Porque, não gosto de fazer musculação, não gosto de fazer força. Então, eu trouxe a Operação Carta Sarada
A necessidade de você fazer o que tem que ser feito. São 3 vezes na semana, 14 minutos, treino de força. 1 vez na semana, treino de flexibilidade. 3 vezes na semana, treino cardiorrespiratório. Treino metabólico para você, queimar caloria dormindo. Por quê? Quanto mais a gente treina, é no repouso que a gente queima gordura. O descanso, ele é um treino então, também, né? Na sua realidade, com o seu filho chorando, com 3 crianças para cuidar. Por quê? Você tá em casa, senão precisa sair. É mais barato, é fácil. Não tem ninguém te oportunando. Entende? E então, você já ouviu aquela, agora a gente tá falando sobre isso, eu não quero ficar forte. com o corpo masculino, né? Eu vou ficar muito forte. É a desculpa, né? É, né? Todo conceito da dificuldade entra a desculpa. Inclusive, eu não gosto de treinar braço, porque meu braço aumenta com facilidade. Me dá a dica. Porque aí ajuda, eu vou me trabalhar avisa. só assim. Não acontece, não tem um crescimento de hipertrofia tão rápido assim. Mas você tem alguma patologia. Você é uma sumidade, você... É um X-Men, uma X-Girl. O que acontece é que as pessoas realmente comem demais, né? E aí elas começam a fazer um exercício e elas comem mais. Então, porque agora eu tomei... Porque não é uma matemática exata, as pessoas acham que é. Então, hoje eu vou comer 2 sobremesas porque eu vou ficar 10 minutos a mais na esteira. Não vai queimar, você vai acumular. Então, a conta não fecha. A conta não fecha. Não é uma matemática, não é simplesmente você pegar seu exame, minha vitamina D tá baixa, vai lá e toma vitamina D. Minha testosterona tá baixa, vai lá e passa testosterona. Não é. O corpo da mulher, ele é uma caixinha de surpresa. E depende do teu sono, depende do que você comeu, depende do que você conversou, depende de como você se desentendeu com alguém, depende de se você teve carinho ou não, depende da sua história. Então, não é simplesmente fazer um exame hoje e... então tá bom, vamos lá, vamos suplementar, vamos fazer. Então, quando eu criei esse sarar, eu pensei exatamente nesse contexto do que a mulher necessita, do que ela precisa fazer. Por isso que eu sou tão incisiva. Renatinha, mas eu não gosto. Não tens que gostar. Tu tens que fazer. Tem que fazer, eu não gosto cara. de pagar meus boletos, mas eu pago. Tem que pagar, então não é sobre questão gostar. De sobrevivência. É questão de fazer o que tem que ser feito. Depois que tu fizeres por um período longo, aí você já vai poder escolher a modalidade. Porque é isso que as pessoas se confundem. Quando eu falo em aptidão física, eu falo do corpo. As aptidões que eu preciso treinar. Quando eu falo em modalidade, eu falo da atividade em si que você vai fazer. Então, assim, você tem que treinar força. Pode ser musculação, pode ser crossfit, pode ser pilates, pode ser calistenia, pode ser treinamento com peso do corpo, entre outras modalidades, né? A calistenia, você estudou alguma especialização? Da onde que você trouxe isso? Na fisiologia. Só é o efeito fisiológico que ela causa, que é a força, que é o mesmo princípio das outras modalidades. Então, assim, quando a gente faz força, a gente faz a hipertrofia. Dentro da fisiologia, da musculação, da biomecânica, a gente tem os conceitos diferenciados em relação a treino. Força, resistência, potência, hipertrofia. Então, o ganho de força é o aumento do tônus muscular, né? E a melhora do seu sistema músculo-esquelético. Então, o nosso corpo é feito de sistemas. A gente tem sistema circulatório, sistema pulmonar, sistema cardiorrespiratório, sistema músculo-esquelético. Então, eu preciso manter o meu tônus. Então, eu desenvolvo a minha força para melhorar o meu tônus. Então, a aptidão física é a força, a resistência muscular localizada. A modalidade é o que você pode dizer gosto ou não. Então, você pode até escolher. Você quer fazer treino com peso do corpo? Você prefere fazer a musculação? Você prefere fazer uma ginástica localizada? Você prefere fazer um body pump? Todas vão ter resistência muscular localizada. Umas mais, umas menos, dependendo da intensidade e da resistência que tu dá. Então, aí entra o profissional. Porque não é só colocar peso, por exemplo, na musculação. É a cadência, é a execução, é a biomecânica. Uma coisinha diferente no seu tronco, você já ativa completamente um músculo diferente. Sim. Então, né?
A musculação hoje, o treinamento de força, ele é o remédio, assim, não medicamentoso mais necessário para a humanidade. Assim, se tiver que escolher uma atividade, assim, hoje você vai escolher, sei lá, uma língua, né? Uma atividade para, sei lá, aprender uma língua nova e uma atividade de funcionalidade. Escolha fazer treino de força. Qual é a sua realidade? Renatinha, mundo ideal. O que tu indica? Vai pra academia fazer musculação. Mundo real. Não consigo ir pra academia. Treino. Mundo mais real e feliz. Tudo. Porque aí você tem a dinâmica. Hoje eu vou fazer a gata sarada. Hoje eu vou fazer musculação. Hoje eu vou lá fazer um treinamento de calistenia. Hoje fazer uma aula de ginástica localizada com aquele prof que eu adoro. Então você muda a dinâmica. Se sociabiliza. E traz esse bem-estar, entendeu? Então, fazer o que tem que ser feito. Não é sobre gostar, é sobre fazer. Tá certo. Eu fui um cara que eu nunca gostei de academia, mas eu gosto do resultado que ela dá. No espelho mesmo, de você olhar e falar, pô, tô mais forte, tô não sei o que e tal. Eu acho legal isso, então por isso que eu me obrigo, lógico, também pelas questões de saúde, que depois eu vim a estudar, que a gente entender. Vai agregando mais e você vai ao longo aprendendo. Com a maturidade, né? Eu acho que as pessoas podem se apegar também um pouquinho a isso, né? Pô, eu olhei certeza. meu bumbum no espelho, tá mais legal. Não existe maneira mais maravilhosa e coerente e certa que dá resultado, que é um motivo. Algo motivacional. Você vai casar, você vai separar, você vai para um emprego novo, você quer conquistar alguém, você tem que ter... O verão tá chegando. Por isso que apesar de eu blogueirar, que eu adoro, teve uma época aí... porque o exercício, o ideal da educação física, né? O exercício é o ano inteiro, você tem que motivar o seu aluno a treinar o ano inteiro e nada de fazer... Desafio do verão. Vai fazer desafio do verão mesmo que a gente vai pensar no biquíni. Legal. Eu quero colocar o biquíni. Natal tá chegando, o carnaval, então é samba no pé. Eu quero ir lá, sair na escola de samba. Eu quero estar com shape em dia. É o que vai te motivar. Pega essa motivação e coloca. Tá com ranço, tá com raiva do chefe, coloca ranço e vai, se mata lá, que você vai ver um efeito que vai te trazer por essa motivação. Então, isso que tu tens, é o trabalho da gente, a gente não gosta de fazer tudo que a gente faz. Não é tudo da minha... o que eu quero? Eu quero comprar um apartamento, eu quero trocar o meu carro. É o fim. Então, o meio é, eu vou ter que acordar mais cedo, vou ter que fazer, vou ter que comer isso, vou ter que ir lá, vou ter que fazer esse relatório. Lá atrás vem o faz-me rir e fala, vem a satisfação. Sim. Então, o exercício físico é a serotonina, mesma coisa. O que libera a sua serotonina? É isso? É a serotonina, né? A dopamina. A dopamina. São os efeitos fisiológicos. E eles são reais, né? Eles são químicos. Então, as pessoas acham, assim, que comer chocolate e fazer exercício físico é completamente diferente. Não, porque o efeito químico do exercício é muito melhor. Né? É neurológico. Então, assim, é neurológico, né? O bem-estar, ele acontece. Só que você precisa de uma adaptação neural, né? Sim. Então, aí vai... de você se olhar e dizer onde eu quero chegar. E não é 3 meses, tá? Porque as pessoas falam assim, só depois de 3, 4, 6 meses. Não. O efeito, ele é imediato, tá? Pode não ser imediato ao você se olhar no espelho, mas ele é imediato. Tem outros efeitos por trás que vai fazer as suas conexões. Então, é claro, quando você está muito tempo sem se exercitar, você vai ter uma dor muscular, você vai ter um desconforto, você vai, pela sua falta de aptidão física, você vai sofrer mais. Então, por que dói? Porque você não tem força, não tem resistência. Por que cansa? Porque você tá sem fôlego, né? Então, assim, se você sair daqui correndo, eu vou sair daqui correndo até o meu carro, pegar uma coisa e ficar esbafando. Meu Deus. Eu tô com falta de aptidão física cardiorrespiratória e isso é vital. É o meu coração, músculo esquelético, músculo cardíaco, ele tem que trabalhar. Eu só consigo trabalhar fazendo ele bombar mais. Sim. Eu só consigo fazer ele bombar mais aumentando a minha frequência cardíaca. Então, eu tenho que sair da zona de conforto. Então, até assim, esses dias, nossa, veio uma reportagem de TV aberta, local, a Globo local aqui fez uma coisa assim absurda que era como correr sem cansar.
Rolou uma matéria? Rolou uma matéria. Tipo no Globo Esporte, assim? No G1, Caramba. no Globo Esporte. Como correr sem cansar? Não existe. Não descobriram a Não existe. forma E mágica. assim, o que eles falaram na reportagem é como correr com mais segurança. Numa progressão. Mas não existe correr sem cansar. Não existe caminhar sem cansar. Você vai se adaptar. Então, você está correndo 1 quilômetro. Você está correndo 2. Agora, eu já estou adaptado. Por quê? Porque você ganhou aptidão. Você precisa estimular. Aquilo não vai fazer mais efeito para você. Renatinha, eu caminho todos os dias 30 minutos por dia. Isso é ótimo. Isso não acontece mais nada de bom na sua vida. Se você parar, vai piorar? Vai. Mas isso aí não tá trazendo nenhuma alteração fisiológica. Você precisa o quê? Cansar de novo. Sim. Tem que ter exaustão. Você tem que ter uma sensação de desconforto. Se não tiver essa pele queimando, coração, cansei, não consigo nem falar. Daqui a pouco você vai conseguir falar. Você já está falando uma frase inteira? Vamos aumentar a carga, vamos aumentar a intensidade. E aumentar a intensidade não necessariamente é aumentar o percurso. Você vai dar estímulo diferente. Porque o seu corpo, ele acostuma logo. Acostuma rápido, né? Isso Acostuma é algo rapidinho. Você acha que não, mas ele acostuma. Então, Sim. quando você... Renatinha, quando começa, fica bom, tu óbvio, troca. Pra isso eu tô aqui. Não existe correr sem canso. Não existe, tá? Vamos dar uma arrumada. Vamos trazer aí um profissional para dar uma organizada nessa pauta, porque não existe correr. Porque aí não vai haver adaptação fisiológica. Sim. E não vai ser um exercício. Só é exercício físico quando há adaptação fisiológica. Por isso que é tão importante as pessoas terem aí nos conceitos, Organização Mundial da Saúde fala para você manter uma atividade física. E eu levanto essa bandeira. Atividade física é diferente de exercício físico. Porque atividade física é tudo que você pode fazer para aumentar a sua atividade física. O próprio nome já diz. Se movimentar. A gente vem lá do passado com muito movimento e a tecnologia fez a gente diminuir esse movimento. Automóvel, tecnologia, tudo. Então a gente fica mais sentado. Então a gente tem que manter ou melhorar ou aumentar a atividade. Que é o mínimo. Sim. Agora, para eu queimar gordura, para eu melhorar meu músculo cardíaco, para eu ter algum efeito estético, eu tenho que ter alteração hormonal. Só tem alteração hormonal, alteração fisiológica quando há um desgaste ou que a gente chama, um estresse fisiológico. Claro, isso a gente tá falando natural, né? Nada de hormonização. Falando... Não. Um estresse que eu digo mesmo, o corpo cansar, corpo doer. Ter aquela sensação de que a sua perna tá queimando, você tá fazendo exercício, tá doendo, não tá fácil. Se tá fácil, tá errado. Tem muita gente que fala, não, tá doendo, não quero. Tem gente que fala, não. Assim, a gente tem os limites, né? Nós estamos falando de saúde, nós não estamos falando de rendimento. Performance, né? Tá? Não. Então, alta performance, ela vai ter um outro viés, né? Então, a minha área é falar exatamente do que a gente precisa fazer para manter a saúde e a estética. Melhorar a estética, a gata sarada, ficar assim, daquele jeito, autoestima, que vai trazer todos os efeitos sociais e ambientais. Bom. Essa é uma pergunta que eu acho que é boa, né? Um entrevistador achando a pergunta boa. Você lida com muitas lendas? Tipo assim, a gente falou agora dessa questão da performance e do exercício de saúde. Não, eu não gosto de fazer perna pegar muito pesado porque minha amiga vomitou na academia fazendo perna. Lógico, a amiga deve treinar mais forte, ela deve ser, como é que fala? Atleta. E tem outras lendas relacionadas à alimentação. Depois das 6 eu não como carbo porque isso aí vai... À noite que o carbo age mais, vira gordura. Você lida com essas lendas? Assim, a gente tem as linhas profissionais, né? Então, por exemplo, na nutrição a gente tem correntes, né? O jejum intermitente, enfim, cada segmento que o profissional escolhe, né, para lidar, ou que você escolhe para fazer, uma forma de dar um estímulo para o seu corpo. Como no exercício, todo estímulo, ele é acostumado. Então,
Você tem que dar justamente um estímulo. Então, estimular, tirar uma refeição, tirar um micro ou macronutriente, faz parte. As lendas são exatamente, na verdade, não chamo lenda, é a mentira mesmo. É a mentira da facilidade, da falta de conhecimento. Então, as pessoas, elas têm uma neura com carboidrato, que o carboidrato é o vilão, que o carboidrato vai, né? E a gente tem diversos carboidratos e a gente tem os carboidratos necessários, porque a construção muscular e a manutenção da massa magra depende do carboidrato. Claro. A gente está pensando depende do carboidrato. Então, eu tenho uma linha de segmento que eu faço low carb, ou eu tiro 100% carboidrato. São estratégias que têm que ser momentâneas com uma organização. Então, quando a pessoa ela simplesmente faz o que dá na telha, porque ela acha, ela não se mantém, né? Então, a gente não consegue ter manutenção no exagero. Tem pessoas que precisam do radical, né? Então, eu vou ficar 30 dias sem comer chocolate, sem comer doce, sem beber bebida alcoólica. Porque, de fato, nós precisamos desviciar, porque nós somos viciados. Sim. Você acha que o viciado em álcool é só o alcoólatra que tá lá fazendo um tratamento? Não, você... que quando chega na sexta-feira, você já pensa no vinho, você já tá pensando na cerveja, daqui a pouco tá calor, vamos tomar uma cerveja. Você não consegue se divertir sem tomar uma cerveja. O chocolatinho depois do almoço. Você não consegue almoçar e escovar o dente, você tem que ter, porque o açúcar, ele vicia mais do que a cocaína. Ainda mais aqui no Brasil, que desde cedo, né, você consome muito cerebral. açúcar. Então, tem pessoas que precisam desse momento radical para dar um choque. Tem pessoas que no radical só vão aumentar mais e vai vir a neura. Então, cada pessoa tem um comportamento que precisa ser analisado e respeitado. Porém, na minha atuação profissional, tanto na minha rede social quanto com as minhas alunas no presencial, é preto no branco. Você precisa comer isso. Você tá tirando isso, tá faltando aquilo. Que é a melhor maneira de fazer negócio, né? Honestidade. Exatamente. Você tem esses tantos quilos, você tá com tantos de percentual de gordura, sua circunferência tá assim, esse alimento precisa... A gente, na maneira geral, até com a informação que a internet nos traz, a gente tem a falsa impressão de que a gente sabe tudo. Não, eu sei, porque eu acordo, eu como uma granolinha, e aí eu tomo um cafezinho puro, e aí eu tiro o miolo do pão, e aí eu como um pouquinho, aí chega na hora do almoço, eu como uma saladinha só com grelhado, aí à tarde eu só como um biscoitinho pequenininho, que ele é fitness, né? Porque o fitness é de rendimento, não é de saúde. Sim. Né? E sobre calorias, talvez, né? E aí, à noite, eu como tomo um chazinho. Então, a pessoa tá assim, comendo nada. Tem pouco aporte calórico e zero nutrição, ou seja... Isso que eu falei, essa pessoa às vezes é uma pessoa magra, né? Ou às vezes ela tá com excesso de gordura, mas ela tá se desnutrindo, então ela vai fazer o quê? Ela vai manter a gordura dela e ela vai perder o pouco de massa magra que ela tem. Então precisa entender o comportamento, o acesso, o que ela precisa e o que ela tá fazendo. Então, são coisas pontuais. A gente tem muita bobagem, né? Muita bobagem e... muitas especialistas em tudo. Então, assim, é sempre importante você escolher a linha que você vai seguir e ter a orientação profissional. Porque, assim, mesmo na medicina, na nutrição, na educação física, a gente vai ter linhas diferentes. Então, a gente, quando vai num médico e ele diz que a gente tá com uma doença grave, a gente vai em outro. E aí, se o médico diz que a gente tá com a doença grave, a gente vai até no terceiro, eu quero ouvir outra coisa. Não quero ouvir Porque a isso. gente tem que ter outra opinião. Então, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa, puxa, eu tô fazendo isso 2 meses, não tá dando certo, vamos mudar a estratégia. Né? Isso acontece no treinamento, isso acontece no seu trabalho, às vezes você tem uma rotina, não tá dando certo, eu que tô levando meu filho na escola, vamos ter que mudar, eu tô indo pro esse caminho, vou ter que ir pro outro. Então, a gente tem que ser honesto, ter fontes seguras, né? Educação física, nutrição é ciência, então tem comprovações, tem estudos que mostram e principalmente os estudos que mostram têm números, né? Então, às vezes a gente tem só estudos de amostras ou de dados de outros artigos e aí que você lê uma coisa que você gosta.
uma taça de vinho por noite faz bem pro coração. Aí a pessoa gosta daquela informação. Saiu Essa em é boa. Harvard, né? Aquela revista. Aí você fica assim, focada naquilo. Meu Deus, olha aqui, ó. Vou tomar Mas aí você vai olhar, é a repimboca da parafuseta, da uva, que não tem naquele vinho que você tá tomando, naquela quantidade que não é, porque você pega aquela taça chique, Sim. grande, gigante. E aí, atrelada a outras coisas. Então, a pessoa tende a olhar aquilo. Ai, porque tá vendo? Eu sabia. Correr envelhece. A pessoa derrete. Eu escuto isso. Por causa do impacto? Renatinha, porque a fulana corre e ela tá toda flácida. Mas quantos anos a pessoa tem? Tem 55. Tá, mas tu acha que se ela não corresse, ela ia estar com a pele de toda pêssego esticadinha ainda? Então, assim, a pessoa... ela pega aquilo que ela quer. Ai, eu odeio correr porque derrete. Que loucura. E, cara, e sobre o vinho ainda tem uma questão que eu sempre enfim, refleti, que é a questão do alcoolismo, né? Dependendo da pessoa, pô, um cálice por dia, se você, não sei se dá pra chamar de tendência ou... São as tendências, porque a gente tem as tendências. As nossas tendências hoje, atualmente... é procurar algo que relaxe. Procurar algo que dê um conforto. Nunca que te desafie. Então, a tendência de tu chegar em casa e tomar uma dose de uísque, mas é só uma dose de uísque. Mas o álcool vai estar ali, se tu tomar uma vez na semana, 2 doses de uísque, uma taça de vinho, vai estar na tua corrente sanguínea o álcool. E ele é inflamatório, ele tem várias questões. E eu não tô dizendo para você não ter uma vida social, para você não tomar um chopp com seus amigos, porque a gente tem que entender que saúde é sobre equilíbrio. E o radicalismo também te tira do teu equilíbrio, porque você para de sociabilizar, você não consegue se manter com o seu grupo, você sofre porque você tem alguma questão. Então, assim, eu gosto muito de uma vida equilibrada, eu gosto sempre, né, daquela teoria do 80-20, né? Então, para mim é muito mais fácil eu manter a minha rotina durante a semana. Eu tenho uma rotina de final de semana que cada final de semana eu tô num estado, ou tô em São Paulo, ou tô em Florianópolis, né? Então, eu tenho que manter. E quando eu chego em Floripa, eu gosto de tomar uma cerveja com meu pai, né? Quando eu tô em São Paulo, eu gosto de tomar um chopp ou um vinho com o meu namorado. Então, eu gosto, sim, de comer uma coxinha de galinha frita. É bom, é bom, é bom. Sabe, com uma mostardinha, um ketchup. Vou fazer isso todos os dias? Não. Todos os dias eu procuro comer de mais saudável possível, no sentido de descascar mais e desempacotar menos, para eu, nos meus momentos, né, é igual as férias, né, se eu tiver só de férias, perde a graça ficar 15 dias em Paris. Aí não é mais férias, né? Então a gente trabalha pro tipo, sonhando em novembro, vou estar lá, tomando uma taça de champanhe, naquele lugar que eu adoro. Por quê? Porque são os nossos sonhos. Então, equilibrar uma vida saudável num momento que tu também vai liberar endorfina, num momento que tu também vai ter outro tipos, né, de serotonina, faz ser uma mulher sarada. Legal. Renatinha, infelizmente a gente tá quase chegando ao final, porque a gente tá com um tempinho mais curto hoje. Mas pra gente finalizar, então, como que você lida com tanta informação e consegue hoje... posso te chamar de influenciadora, né? Hoje ter um conteúdo na internet legal, que tenha a verdade, a honestidade e que consiga agregar na vida das pessoas, né? Porque eu acompanho você, sei que esse é teu perfil, né? Você sempre leva coisas legais que condizem com o teu trabalho, né? Fora das plataformas de personal trainer. Como é que concilia isso? E fala um pouquinho também dessa tua geração de conteúdo aí, né? O teu dia a dia. É a verdade, né? Eu acho que o propósito inicial é a verdade. Então, assim, eu escolhi a educação física por um momento de dor, né? Eu fui mãe aos 16 anos. Ah, caramba. Então, eu engravidei muito cedo, eu vinha do balé. Então, o balé, ele tinha uma necessidade estética muito grande. E aí, eu engravidei. Então, eu tive toda aquela questão social que foi tirada, né, pela vida. Eu estava no 2º ano do colegial, então... eu não acompanhei mais as minhas amigas na época, porque eu fui mãe. A maternidade me trouxe muitas coisas boas, mas logo que a minha filha nasceu, eu
achei que poderia sim voltar a fazer as minhas atividades anteriores, e a minha mãe e a avó da minha filha, então na época sogra, me ajudaram muito. Só que aí eu tive uma questão hormonal, né, e psicológica. Então eu tive bulimia, né, então era uma necessidade muito grande de emagrecer, e eu emagreci bastante, porque eu engordei só 7 quilos na gestação, pouco, né? Uma gestação mais saudável, a gente tem que ter pelo menos aí uns 13 quilos, entre os 9, placenta, né? E um extra para amamentação. Então, aí eu tive esse momento que foi que me conectou com a academia, que aí eu procurei uma academia, aí eu comecei a comprar a revista Boa Forma, e aí eu contava calorias, e aí vomitava depois, e aí depois chegava no domingo, comia demais, passava mal. Então eu tive esse gatilho. E aí, quando eu escolhi educação física, graças a Deus, eu consegui me equilibrar de novo, e aí eu comecei a fazer exercício físico de uma maneira mais saudável e comer de uma maneira não tão saudável, mas numa quantidade mais equilibrada. Aí, ao longo da faculdade, ao longo do meu trabalho, eu fui aprimorando pela paixão mesmo, por gostar daquilo que eu estava estudando, por entender a real necessidade da população em fazer exercício físico. Então, logo que eu entrei na faculdade, eu escolhi ser personal trainer. E aí, a escolha da mulher foi uma questão operacional. Tipo, eu não me via segurando o supino de um homem, por exemplo, por conta de força. Então, então eu vou atender mulher, né? E aí depois, as oportunidades. Eu tive a oportunidade de começar a dar aula, entrar no meio acadêmico, aí o que me trouxe muito esse respaldo científico, o conhecimento, que aí foi quando eu vim para Curitiba, né, para dar aula numa instituição, e aí eu comecei a me apaixonar. Quando eu comecei a trabalhar com a rede social, eu já trabalhava com o público feminino, e aí eu comecei a dividir as minhas dores e as minhas realizações. Sim. E aí isso fez com que foi que lá atrás, né, 2014, 2015, teve esse boom do lifestyle, né? O surgimento das influenciadoras. Todos nós somos influenciadores. Se tu tens 3, 4 amigos e tu diz que tu tá tomando essa água desse jeito, tu tá influenciando de alguma maneira. Quando a gente tem uma comunidade maior e uma função técnica e de profissão, a gente tem, além da influência, uma responsabilidade social. Então, aí eu me vi no papel de ser instrumento, né, para levar informação para o desenvolvimento e para colocar as mulheres num lugar onde a gente ainda não está. Tanto na questão operacional do dia a dia, como mulher mesmo, né, o espaço, a voz, a falta de oportunidade, a diminuição da oportunação. Sim. O espaço que a gente precisa ter, e profissional, porque a minha área é uma área muito masculina. A educação física, a academia, o esporte, ele é muito masculino. Então, eu via poucas mulheres como personal trainer, né? Via muitos homens. E hoje a gente ainda tem. Eu chego 7 horas na academia, então são aí pelo menos 30 homens e 6 mulheres, né? Então, a gente ainda tem. Então, eu juntei tudo. Eu juntei o meu estilo de vida, o meu conhecimento e a minha vontade de aprender, porque quanto mais tu ensina, mais tu aprende, e a minha conexão com as mulheres. E aí transformou isso no que eu faço hoje nas redes sociais, que é ensinar a fazer exercício, motivar e dividir uma vida gostosa, alto astral. Existem, né, a minha vida não é só alto astral, a gente tem vários problemas. Quando é um problema relevante que pode conectar, eu até divido. Mas eu entendo que, assim, o meu papel no Instagram, o TikTok, é também levar uma coisa gostosa, sabe? Uma leveza. Então, eu escolhi pra minha vida isso, e aí eu uso. É só um instrumento. Um meio. Né? O que eu tô aqui, eu tô ali igualmente. A gente sabe que hoje muita gente não é igual, mas eu procuro ter esse equilíbrio, sabe? Do que eu gosto de fazer como esportista, como mulher, como mãe, como empresária, né? Como turista e como profissional. Legal. Juntar.
Legal. Então fala pro pessoal quem é, onde você tá, né? Como que te acha nas redes sociais? Bom, eu tô no Instagram, Renatinha de Lima _, né? E no YouTube também, Renatinha de Lima. E no TikTok também, Renatinha Do TikTok eu não sabia, hein? Eu vou olhar lá, depois vou seguir você. A gente tá aí iniciando um trabalho no TikTok, bem bacana. E lá no meu Instagram você vai ter todos os dias muitas dicas, inclusive de manicure, que eu sou uma manicure nata. Você tá brincando, é mesmo? Eu gosto muito dessa área da moda, de me cuidar, de ter essa liberdade de escolha da prestação de serviço, mas também de me virar sozinha. Assim. Que legal. Gosto bastante. E principalmente alimentação, né? Eu divido bastante as coisas que eu faço, as coisas que eu curto. E principalmente exercício físico. Então, se você é mulher e quer fazer exercício físico, ter resultados, não tem tempo, ou tem tempo e quer bons treinos, te convido lá, tem um link para a Operação Gata Sarada, né? Tem 7 dias gratuitos. Tem no YouTube os treinos gratuitos, 2 treinos metabólicos que eu te desafio a fazer, porque são bem... Olha só. Inclusive, os homens às vezes não conseguem fazer muito, porque a agilidade falta um pouquinho. Mas eu tenho muitos seguidores homens, e eles... Ai, Natinha, posso fazer? Se tu não te importares de ser chamado de Gata Sarada, porque eu falo... Ai, Gata Sarada! Tá tudo bem. Então, é isso. Eu tô lá nas redes, tô aí em Curitiba, em várias academias, né? Em eventos, tamo aí. Podcast. Legal. É isso aí. Então, eu agradeço mais uma vez. Cara, Eu muito que legal agradeço. conversar com você. Aprendi um monte de coisa hoje. Ai, Vou ver se eu que passo bacana. algumas pra minha namorada também, pra ver se eu incentivo ela aí Boa, na é academia, importante. né? A gente é muito parceiro bom. de treino, sabia? Ai, Eu e ela. gostoso, A gente vai gostoso. sempre juntos aí, mas lógico, né? Tento ajudar, ela tenta me ajudar do nosso jeito, mas vou dar uma olhada aí nas suas aulas grátis primeiro, pra depois ver se ela encara os desafios. Eu sou bem adepta à aula GAT. Já faz, que vê que é difícil, que depois não reclama. É Eu já isso falo, aí. ó, viu? Não vai reclamar depois. Tá Tem certo. que ser difícil. Renatinha, obrigado então Eu mais que uma agradeço. vez. Valeu, gente. É isso aí, tamo junto. Amanhã tem Marcelo Zagonel por aqui, viu? Ele vem conversar um pouquinho com a gente sobre a participação dele no BBB, sobre como ele virou empresário aqui em Curitiba, atua no mercado automotivo e vai falar muito mais sobre isso e outras coisas. Então já se inscreve aí se você ainda não tá inscrito, deixa aquele like pra gente ganhar cada vez mais relevância e conto com você pro nosso próximo encontro, tá bom? Tamo junto, abraço!